Paulo, em sua carta aos Efésios, não transmite meramente instruções comuns para a vida cristã. Ele abre diante de nós uma chave espiritual profunda, capaz de alterar o rumo da existência de qualquer crente que decida aplicá-la de maneira prática e intencional. O problema, porém, é que muitos leem, mas não compreendem, muitos ouvem, mas não absorvem. O resultado disso é que uma multidão permanece aprisionada em uma fé superficial, sem experimentar a maturidade e o poder que o Evangelho oferece. No capítulo 4 de Efésios, Paulo aponta para uma porta escancarada que conduz à maturidade espiritual, à unidade da Igreja e à verdadeira autoridade em Cristo. A surpresa é que essa chave não está escondida em mistérios complexos ou rituais inacessíveis, mas no interior de orientações aparentemente simples, que revelam o plano eterno de Deus para forjar uma igreja viva, santa e indivisível. Sem essa chave, comunidades de fé se tornam apenas clubes religiosos, líderes passam a agir como meros administradores e os membros se tornam consumidores em busca de benefícios pessoais. Mas quando essa chave é compreendida, tudo muda. A comunhão com Deus é restaurada, a unidade entre irmãos é fortalecida e a autoridade espiritual é liberada sobre aqueles que vivem como verdadeiros embaixadores do reino. Por isso, neste mergulho em Efésios 4, vamos caminhar verso a verso, destrinchando cada expressão de Paulo. Você vai perceber como essa chave espiritual abre 3 áreas fundamentais: sua relação com Deus, sua ligação com o corpo de Cristo e sua autoridade como representante do céu na terra. Mas atenção, essa chave não é entregue a curiosos, mas a discípulos que têm coragem de transformar entendimento em prática, conhecimento em vida. Paulo inicia esse capítulo não como um pensador distante, mas como alguém que escreve algemado, ciente de que cada frase poderia ser a última. Ele se apresenta como prisioneiro do Senhor, não para despertar pena, mas para lembrar que o chamado cristão não é convite a conforto, mas a rendição total. Ele suplica: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Essa frase não é sugestão opcional, mas um clamor carregado de urgência. O termo digno, em sua raiz grega, traz a ideia de equilíbrio, como se fosse uma balança. A vida do cristão precisa pesar tanto quanto o chamado que recebeu. Se o chamado é celestial, não é possível viver de forma terrena e rasa. Paulo exige uma coerência radical entre identidade e conduta. Nos capítulos anteriores, ele já havia apresentado as riquezas concedidas por Deus: eleição antes da fundação do mundo, redenção por meio do sangue de Cristo, revelação do mistério divino e uma vida nova no Espírito. Agora, ele mostra que tudo isso requer resposta prática. Viver de modo digno não é simplesmente evitar pecados grosseiros, mas alinhar cada pensamento, decisão e reação com a grandeza da vocação recebida. Não se trata de conquistar salvação pelas obras, mas de manifestar, através da conduta diária, que realmente fomos salvos. Essa mensagem confronta porque expõe a distância entre o que declaramos crer e o que realmente vivemos. Muitos recebem o Evangelho como mais uma informação, mas sem permitir que ele transforme rotas, prioridades ou valores. Paulo, contudo, não pede para aprender mais, ele insiste para que vivamos o que já sabemos. O pregador Billy Graham declarou certa vez: a graça que não transforma o homem é uma graça que ele nunca recebeu. Onde Cristo habita, ele reina. Onde ele reina, governa cada passo. Essa verdade é como um espelho diante da igreja atual. Se Cristo está presente, não ocupa apenas um espaço, mas governa por inteiro. Paulo sabia disso e por isso sua insistência é intensa. Andar de modo digno significa reconhecer que a vocação não foi escolhida por nós, mas nos escolheu. Não fomos chamados por sermos capazes, fomos capacitados porque fomos chamados. Essa consciência transforma tudo, muda como falamos, como reagimos, como trabalhamos e até como lidamos com ofensas. Homens e mulheres que entenderam esse chamado não negociam princípios por conveniência, não medem fidelidade pelo que ganham e não servem a Cristo apenas quando é fácil. Escrevendo de dentro de uma prisão, Paulo deixa claro que a vocação não depende de circunstâncias externas. Ele não se considerava prisioneiro de Roma, mas prisioneiro no Senhor. Sua liberdade não estava na ausência de correntes, mas na presença de Cristo. Isso nos ensina que a vida digna do chamado não é adiada para dias melhores. Ela precisa ser vivida agora, em meio às pressões e lutas. Billy Graham também advertiu: o que você é no escuro, isso é o que você é diante de Deus. Esse é o ponto central de Paulo. Viver dignamente não é sobre performance diante dos outros, mas sobre autenticidade diante de Deus. Não se trata de construir uma imagem irrepreensível, mas de cultivar um caráter íntegro, mesmo quando ninguém observa. Essa coerência não nasce do esforço humano isolado, mas de uma vida submissa ao Espírito Santo. É fruto de uma consciência diária de que representamos o reino em cada gesto, palavra e atitude. Um embaixador jamais age de forma contrária ao país que representa.
Da mesma forma, o cristão não age movido por medo de punição, mas por amor profundo àquele que o chamou. Paulo não suaviza o peso dessa responsabilidade, ele roga com urgência, como quem sabe que a eternidade está em jogo. Esse não é um conselho apenas para os mais comprometidos, é o mínimo esperado de todos que receberam a graça. Quando olhamos para Efésios 4, vemos que essa é a primeira dobradiça da chave espiritual que Paulo revela. Antes de falar sobre dons e unidade, ele aponta para a coerência. Sem coerência, qualquer estrutura espiritual desmorona. É por isso que, para Paulo, viver de forma digna da vocação é mais importante que qualquer habilidade ou título. Esse chamado separa o cristianismo cultural do cristianismo genuíno. Um é feito de ritos e eventos, o outro é o próprio ar que respiramos. E como disse Billy Graham, se o seu cristianismo não o faz diferente do mundo, ele não o salvará do mundo. Assim a chave começa a girar. Viver de forma coerente não como imposição fria, mas como resposta amorosa àquele que nos chamou. Depois de convocar os cristãos a andarem de maneira digna do chamado que receberam, Paulo não deixa espaço para interpretações superficiais. Ele vai direto ao ponto, descrevendo as virtudes essenciais que sustentam esse caminhar, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essas palavras parecem simples, mas escondem uma profundidade espiritual imensa. São como degraus invisíveis que nos conduzem da teoria à prática da vida cristã. Sem elas, a fé se torna apenas discurso vazio. Com elas, a igreja se transforma em reflexo vivo do caráter de Cristo. A primeira virtude é a humildade. Diferente do que o mundo prega, humildade não é fraqueza, nem ausência de valor próprio. No grego, a palavra usada por Paulo indica uma consciência clara da própria pequenez diante da grandeza de Deus. É reconhecer que tudo o que somos e temos é fruto da graça. Quem é humilde não vive em busca de aplausos, porque já sabe que sua identidade não está em títulos, mas em Cristo. Cristo mesmo declarou: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Isso mostra que a humildade não é apenas virtude ética, mas essência do próprio Senhor. Ela quebra o orgulho que divide e cria espaço para a unidade florescer. Onde há humildade, não há competição, há cooperação. Onde há humildade, não há vaidade, há serviço. Em seguida, Paulo fala sobre a mansidão. Essa palavra carrega a ideia de força sob controle. Ser manso não é ser passivo, mas disciplinar a própria força, colocando-a sob domínio do espírito. É como um cavalo poderoso que, sob as rédeas, se torna útil ao cavaleiro. Da mesma forma, a mansidão não anula nossa força, mas a direciona para a glória de Deus. A mansidão nos protege da ira descontrolada, das reações impulsivas e da necessidade de vingança. É o escudo que impede que feridas emocionais governem nossas ações. Jesus demonstrou mansidão ao não responder insulto com insulto, mas entregar-se à vontade do Pai. Essa virtude, no contexto da igreja, é fundamental, porque convivemos com imperfeições e diferenças que podem facilmente gerar atrito. Paulo acrescenta ainda a longanimidade, que significa literalmente ânimo longo, ou seja, paciência que resiste ao tempo. É a capacidade de suportar ofensas, frustrações e atrasos sem desistir do outro, sem se tornar amargo. Longanimidade é fruto do Espírito e só nasce em corações que confiam no tempo de Deus. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser rápido, desde respostas até resultados. Mas no reino, Deus trabalha com processos e paciência. A longanimidade é a disposição de esperar sem murmurar, de suportar sem retaliar, de permanecer firme mesmo quando o outro não muda tão rápido quanto gostaríamos. Paulo une essas virtudes em uma expressão que ecoa até hoje: suportando-vos uns aos outros em amor. Essa frase não deve ser lida como peso ou fardo, mas como convite à maturidade. Suportar não significa apenas tolerar, mas carregar juntos, como quem ajuda a sustentar um peso que sozinho seria insuportável. No corpo de Cristo, não há espaço para isolamento orgulhoso. Somos chamados a caminhar juntos, mesmo com diferenças, falhas e limitações. O amor é a cola que mantém unidos aqueles que, naturalmente, jamais estariam lado a lado. A igreja só é possível porque o amor cobre multidão de pecados e porque a cruz nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. O inimigo sabe disso e por isso seu maior ataque contra a igreja não é sempre pela perseguição externa, mas pela divisão interna. Ele tenta semear ofensas, disputas e desconfianças para quebrar a unidade. Mas quando os filhos de Deus escolhem a humildade, a mansidão e a longanimidade, Satanás perde espaço. Essas virtudes não são opcionais para cristãos mais espirituais, são requisitos básicos para todos que desejam viver dignamente da vocação. Elas são como o alicerce invisível de uma casa. Sem elas, tudo o que construímos desmorona ao primeiro vento de discórdia.
Billy Graham alertou: não há maior honra do que ser servo de Cristo, e não há maior humilhação do que pensar que somos mais do que isso. Essa é a essência do chamado: servir em amor, mesmo quando isso exige abrir mão de orgulho e vontade própria. Perceba que Paulo está construindo, verso a verso, o caminho para revelar a chave espiritual. Ele sabe que não basta falar de dons ou ministérios se o coração não está preparado. Um coração cheio de orgulho jamais conseguirá viver em unidade. Um espírito impaciente jamais conseguirá sustentar relacionamentos saudáveis. A verdadeira espiritualidade não se mede pela eloquência de palavras ou intensidade de experiências místicas, mas pela capacidade de refletir Cristo no convívio diário. Se somos incapazes de viver em humildade, mansidão e paciência, qualquer outra expressão de fé perde sua credibilidade. É por isso que Paulo, escrevendo da prisão, insiste em lembrar: a chave da maturidade começa no interior. Não se trata de dons externos, mas de virtudes internas. Elas são invisíveis aos olhos humanos, mas visíveis diante de Deus, e é nelas que ele se agrada. Quando a igreja aprende a viver assim, o céu se manifesta na terra. Não é necessário um templo suntuoso, nem programas sofisticados. Onde há humildade, mansidão e amor, ali a presença de Cristo habita. E onde ele habita, correntes se quebram, feridos são curados e vidas são transformadas. Essa é a base da unidade, não uniformidade forçada, mas diversidade sustentada pelo amor. Paulo prepara o terreno para revelar que essa unidade é reflexo do próprio caráter de Deus. Antes de falar sobre um só corpo e um só espírito, ele mostra que essa realidade só é possível se cada membro estiver disposto a viver os valores do reino. Aqui a chave espiritual começa a se revelar com mais clareza. A coerência com o chamado precisa estar enraizada em virtudes que refletem Cristo. Não são habilidades humanas, mas frutos espirituais. É por isso que, sem a ação do Espírito Santo, é impossível viver Efésios 4. Depois de lançar o fundamento da humildade, da mansidão e da longanimidade, Paulo leva seus leitores a enxergarem a dimensão do chamado que receberam. Ele declara: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba que Paulo não diz criem a unidade, mas preservem-na. Isso significa que a unidade já foi conquistada por Cristo na cruz. Nós não somos responsáveis por fabricá-la, mas sim por mantê-la intacta, protegida dos ataques do orgulho e das divisões. A expressão esforçando-vos diligentemente é ainda mais profunda no original grego. Indica urgências, zelo constante, dedicação incansável. Preservar a unidade do Espírito não é tarefa secundária, é prioridade central na vida da igreja. É como se Paulo dissesse: se vocês falharem nisso, todo o restante perde sentido. E como essa unidade se manifesta? Ele responde: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está a essência do Evangelho. Paulo revela 7 elementos que formam o alicerce da unidade cristã. Um só corpo. A igreja não é composta por diversas entidades independentes, mas por um organismo vivo. Cada cristão é membro desse corpo, com funções diferentes, mas igualmente necessários. Não há superioridade de um sobre o outro, todos são indispensáveis. Um só Espírito, é o Espírito Santo que dá vida ao corpo. Sem ele, não existe igreja, apenas instituições vazias. Ele é quem gera dons, produz frutos e conecta cada membro ao coração de Cristo. Uma só esperança, todos os filhos de Deus são chamados para o mesmo destino eterno, a vida com Cristo. Essa esperança não é vaga, mas firme, ancorada na promessa da ressurreição. Um só Senhor, o senhorio de Cristo é absoluto. Não existem vários mestres ou várias autoridades finais. Há apenas um rei diante do qual todo joelho se dobrará. Uma só fé. A fé que nos une não é um conjunto de opiniões, mas a confiança plena na obra de Cristo. Ela é o elo que une povos, culturas e línguas diferentes debaixo da mesma verdade. Um só batismo. Representa nossa entrada visível na comunidade da fé, o sepultamento da velha vida e o nascimento de uma nova. É sinal de que pertencemos a um só povo. Um só Deus e Pai. Ele não é distante nem limitado. Ele está sobre todos, governa com autoridade, age por meio de todos, conduzindo seus planos, e está em todos, habitando pela presença do Espírito. Esses 7 elementos formam o núcleo da unidade cristã. Qualquer tentativa de dividi-los é, na verdade, uma afronta à própria obra de Cristo. Spurgeon certa vez afirmou: seja qual for a denominação que você professe, se está em Cristo, você é meu irmão. Essa declaração ecoa a verdade de Efésios 4. A unidade não se baseia em tradições humanas ou rótulos denominacionais,
mas em Cristo e na obra consumada da cruz. Paulo insiste que essa unidade precisa ser preservada no vínculo da paz. Isso significa que a paz não é apenas ausência de conflito, mas laço que mantém tudo unido. A paz de Cristo é ativa, poderosa, capaz de quebrar barreiras entre judeus e gentios, entre ricos e pobres, entre homens e mulheres. É importante perceber que unidade não significa uniformidade. Não somos todos iguais, nem chamados a pensar de maneira idêntica. O corpo tem diversidade de membros, cada um com sua função. A beleza da unidade está justamente na diversidade harmonizada pelo Espírito. O inimigo sabe que a força da igreja está na unidade. Por isso, ele investe em semear desconfiança, fofoca e divisões. Muitas comunidades desmoronam não por falta de dons, mas por ausência de unidade. Um corpo dividido adoece, e uma igreja dividida perde sua autoridade espiritual. Preservar a unidade exige vigilância constante. Isso significa perdoar rapidamente, não alimentar ressentimentos, rejeitar fofocas e sempre buscar reconciliação. O laço da paz precisa ser cultivado diariamente, como uma chama que não pode se apagar. Paulo mostra que essa unidade não é apenas uma ideia teológica, mas uma realidade prática que reflete a própria natureza de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito vivem em perfeita comunhão, e nós, criados à imagem dele, somos chamados a refletir essa mesma comunhão. Quando a igreja vive em unidade, o mundo enxerga uma amostra do céu na terra. Jesus orou em João 17, que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade não é apenas para benefício interno da igreja, mas para testemunho diante do mundo. Billy Graham disse: Satanás sempre odeia a união dos santos. É sua política mais antiga dividir para conquistar. Por isso, cada cristão precisa entender: preservar a unidade é uma batalha espiritual. Não é apenas disciplina emocional, mas posicionamento contra as estratégias do inimigo. Aqui a chave espiritual começa a se revelar de maneira ainda mais clara. Paulo mostra que a maturidade cristã não pode ser vivida isoladamente. A coerência individual precisa se expandir em comunhão coletiva. Um cristão maduro não é aquele que apenas vive de forma santa em particular, mas aquele que contribui para a unidade do corpo. Essa unidade é poderosa porque atrai a presença manifesta de Deus. Onde há divisão, o espírito se entristece, mas onde há unidade, ele se move com liberdade. A igreja unida se torna invencível, pois reflete o caráter de Cristo e dá testemunho de que o Evangelho é real. Portanto, preservar a unidade não é um conselho opcional, mas parte essencial da chave espiritual que Paulo revela em Efésios 4. Sem unidade, não há corpo saudável. Sem corpo saudável, não há testemunho vivo. E sem testemunho, o mundo permanece cego diante da glória de Deus. Depois de falar sobre a dignidade do chamado, as virtudes do caráter e a unidade do Espírito, Paulo nos conduz a um novo degrau da revelação, os dons ministeriais. Ele mostra que a unidade não significa passividade ou igualdade de funções, mas cooperação ativa, onde cada um recebe de Cristo uma medida da graça para servir ao corpo. Ele declara: e a cada um de nós foi concedida a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Isso significa que nenhum membro do corpo está vazio ou inútil. Todos receberam uma porção, uma capacidade espiritual dada pelo próprio Cristo, com um propósito definido. Em seguida, Paulo cita o Salmo 68 e afirma: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui está a cena gloriosa da vitória de Cristo. Ao vencer a morte, ele não apenas libertou os cativos, mas também distribuiu presentes espirituais para a edificação da igreja. E Paulo enumera esses dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 ministérios não são posições de prestígio, mas funções de serviço. Eles existem para capacitar os santos, edificar o corpo e conduzir a igreja à maturidade. Apóstolos, enviados com autoridade para lançar fundamentos, abrir caminhos e expandir o reino. Profetas, vozes que revelam o coração de Deus, trazendo direção e discernimento. Evangelistas, chamados para proclamar o evangelho com poder, alcançando os perdidos. Pastores, cuidadosos guardiões das almas, chamados a apacentar, proteger e orientar. Mestres, homens e mulheres de ensino, responsáveis por fundamentar a igreja na verdade da palavra. Cada ministério é essencial. A ausência ou negligência de um deles gera desequilíbrio no corpo. Não existe ministério maior ou menor, todos são expressões do Cristo ressurreto. Mas qual é o objetivo desses dons? Paulo responde: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Efésios 4:12. Ou seja, os ministérios não existem para centralizar poder, mas para equipar os filhos de Deus a servirem com eficácia. A verdadeira maturidade da igreja não é medida pela performance de seus líderes, mas pela capacitação de seus membros. Quando cada crente descobre e exerce sua função, o corpo cresce saudável e forte. Paulo continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Eis o ponto máximo da chave espiritual. A maturidade não é opcional, mas destino inevitável para aqueles que permanecem fiéis. Deus não nos chamou para permanecermos como crianças espirituais, vulneráveis a todo vento de doutrina ou manipulação de homens. Ele deseja que alcancemos a estatura de Cristo, refletindo seu caráter e manifestando sua autoridade. Spurgeon afirmou: não existe nada tão lamentável quanto um cristão adulto que permanece criança em entendimento. Essa é a tragédia de muitos: envelhecem na igreja, mas não amadurecem no espírito. A chave de Efésios 4 nos desafia a crescer, a deixar de lado a imaturidade e assumir a responsabilidade do chamado. Paulo alerta: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4:14. O imaturo é inconstante, sempre vulnerável a enganos. O maduro, porém, permanece firme na verdade, enraizado em Cristo. E como se alcança essa maturidade? Paulo conclui: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:15-16. Aqui está o ápice da chave espiritual. Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo. Ele é a fonte, o centro, a direção. Tudo parte dele e tudo converge para ele. Quando cada membro cumpre sua função, o corpo cresce saudável, unido e forte. Note que Paulo não fala de crescimento numérico, mas de crescimento em amor. A igreja madura não é necessariamente a mais cheia de pessoas, mas a mais cheia da presença de Cristo. É aquela onde cada parte coopera, onde cada dom é usado, onde cada coração está alinhado ao propósito do reino. Esse é o segredo da chave espiritual de Efésios 4. Coerência individual, andar de modo digno da vocação. Caráter moldado, humildade, mansidão, paciência. Unidade preservada, um só corpo, um só espírito, uma só fé. Dons ativados, ministérios que equipam e edificam. Maturidade coletiva, corpo crescendo até a estatura de Cristo. Quando esses elementos se alinham, a igreja se torna invencível, não porque confia em si mesma, mas porque reflete plenamente a glória de Cristo. Essa é a chave que Paulo revela: uma vida e uma comunidade ajustadas ao propósito eterno de Deus. Billy Graham disse: a igreja de Cristo é preciosa demais para ser brincadeira de homens, ela é o corpo do Senhor. E é isso que Efésios 4 nos lembra: não fomos chamados para viver uma fé superficial, mas para participar de algo eterno, grandioso e glorioso. Assim, a chave espiritual não é um segredo escondido, mas um caminho revelado: viver com coerência, em amor, preservando a unidade, exercendo os dons e crescendo até que Cristo seja plenamente formado em nós. Esse é o destino de todo verdadeiro discípulo.